Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E quem tá com a gente hoje aqui é ele, o Menino Mo. Vocês lembram do Menino Mo? Fez muito sucesso aqui no canal, é um dos reacts que eu mais gostei de fazer até hoje, tá? Foi aquele react que a gente fez do Monark descobrindo o capitalismo nos Estados Unidos da América, né? Vocês lembram daquilo? Aquilo lá foi uma coisa maravilhosa, gente, tá? E depois de algum tempo no ostracismo, né, o Xandão então decidiu liberar o nosso querido Menino Mo, né, que já tá aí com as suas redes sociais de volta. Olha só, hein? Pode falar merda à vontade, Monark. Olha só, hein? Foi finalmente libertado da ditadura da toga, a ditadura do Xandão. O Menino Mo foi lá no podcast Três Irmãos, que eu vou aproveitar para de novo lembrar que dia 28 vou estar lá, tá? Com o nosso querido Minguinho e o Robert Baratheon, tá? Que enfim, eu não consigo associar eles a outros nomes, tá? O Luigi fez isso comigo, então agora eu olho os caras, pra mim é o Littlefinger e o Robert Baratheon. Mas enfim, o Menino Mo, direto do United States, participou por live, né? Vídeo, né? Lá no Três Irmãos, a gente vai pegar aqui um cortezinho, porque a gente tem que contemplar este cristal de pura burrice, né? Essa coisa intocada, esta coisa que representa a burrice na sua mais fina essência, né? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E, você tá entendendo? É o pensamento da elite. Que hoje patrocina a censura, pô. Quando a gente tava aí nos Estados Unidos, você falou que se o Trump ganhasse as eleições, e ganhou, ia mudar alguma coisa no Brasil. Hã? E o Monark também falou que ele ia ganhar. Então, ele falou que ia ganhar as eleições e ganhou, né? E você disse que talvez mudaria alguma coisa no Brasil. Já mudou alguma coisa? Você acha que vai mudar alguma coisa? Você acha que o Trump vai fazer alguma diferença no Brasil? Você acha que o Trump tem algum poder de decisão aqui no nosso país? Vamos ver, vai lá. Então, o que acontece não é nem tanto o Trump, entendeu? Ter algum poder. Primeiro que sim, eu acho que ele tem sim poder sobre o que acontece no Brasil, mas também a gente tem que entender que a estrutura que trouxe o Brasil a este momento foi uma estrutura, em parte também, uma estrutura americana, do governo americano. Você tem, recentemente, houve a desmantelação de um órgão público que era o USAID, que era um órgão público que coordenava a remessa de pagamento para ONGs e outras instituições e tudo mais. E quem mais era beneficiado desse programa era a direita, tá? Eles estão dando pulo aí, dizendo agora acabou para a esquerda. Gente, o impacto do fim desse canal de financiamento na esquerda mundial é zero, tá? É zero, tá? Talvez em alguns grupos de direita não seja. Talvez, tá? Mas assim, isso é uma puta de uma teoria da conspiração, tá? Vamos seguir. Então, com esse órgão público, foi coordenada a mídia aqui no Brasil. Teve muito cara sendo pago por ONGs e tudo mais, através dessa coordenação pelos democratas que controlavam o governo americano nos últimos 4 anos. Então, o que acontece é, quando a estrutura de poder do Brasil perde esse apoio dessas agências, eles perdem bastante do controle de mídia. Você percebeu como, hoje em dia, os esquerdistas não estão mais tão fortes? Como eles não estão mais tão lacradores e mais enchendo tanto saco, como não tem. Cara, mudou zero, cara. Mudou nada, mano. Tá todo mundo do mesmo jeito, cara. Sabe, assim, dentro dos círculos, não tô falando só da esquerda radical, mesmo dos progressistas e tal, não mudou porra nenhuma, cara. Nada. Rigorosamente nada. Seguiu tudo do mesmo jeito, sabe? Então, essa galera cria um mundo na própria cabeça e depois, eu não sei, cara, eu não consigo entender, cara. Tá todo mundo assim. Porque o lance dos lacradores, eles têm uma preocupação muito grande, né, com o woke, tudo que eu não gosto é o woke e tal. Eu acho que nos últimos anos, tá, uma tendência de separar o joio do trigo, para usar aqui a passagem clássica. Nós tivemos uma esquerda que se transformou numa esquerda hegemônica, não só no Brasil, não só no Brasil, no mundo todo, como produto do falso fim da história. Então, uma negação das experiências socialistas, né? Uma substituição, né, das antigas bandeiras leninistas, revolucionárias,
por um progressismo liberal, por um socialismo democrático, que deixou de lutar por uma revolução e passou a lutar por questões que tinham como objetivo defender minorias nas lutas anti-opressão. Lutas legítimas e que devem ser lutadas, né? Mas o ponto é que, nessa de negar as experiências socialistas, nessa de negar a necessidade de uma organização revolucionária, se perdeu o horizonte anticapitalista, sobrando apenas a defesa das minorias nas lutas anti-opressão, que é o progressismo liberal, que começou como algo a ser defendido pelo espólio da antiga esquerda, que ficou órfã depois da queda da União Soviética, e depois acabou sendo incorporado ao portfólio da luta política e ideológica da direita, a fim de instrumentalizar essas lutas, né, com coisas como o Pink Money, por exemplo, né? E isso alijou qualquer potencial transformador da esquerda. E nos últimos anos isso parece que ficou mais evidente, num ponto em que há uma inflexão no sentido de retomar um ímpeto revolucionário, retomar a defesa das experiências socialistas. Veja, isso não significa que está acontecendo um abandono das lutas anti-opressão. Não. Mas há uma tendência que me parece ter vindo para ficar, porque é muito mais poderosa, de conectar essas lutas à luta anticapitalista, à luta revolucionária, como a luta mais importante a ser lutada. No entendimento estratégico de que colocar a pauta anti-opressão acima da pauta da luta de classes e da libertação da exploração sobre os trabalhadores não é bom para os movimentos de esquerda. Então é por isso que há assim, uma mudança no tom da primazia do debate, que deixou, ou pelo menos está deixando, e eu vejo isso com bons olhos, de estar centrada numa luta anti-opressão esvaziada de significado anticapitalista, para juntar as lutas anti-opressão com a pauta central, com a pauta principal, que é a luta anticapitalista. Isso sim está acontecendo. Mas no mais, gente, assim, não é nem disso que o Monark está falando, tá? Não é nem disso que o Monark está falando. Tá? Ele está viajando, como sempre, porque ele se sente um perseguido, ele não consegue perceber as cagadas que ele mesmo fez, ele enxerga o woke em tudo que é lugar, tudo que ele não gosta, né? Porque ele não consegue sequer entender que o que eles chamam de woke sequer é necessariamente de esquerda. Tá? Então, a raiva do Monark e de outros contra o woke, o que é? É a defesa, tá, dos conservadores, do homem branco, hétero, frente às lutas anti-opressão que, no limite, podem encurtar o seu espaço de dominação. Então é uma atitude reacionária em relação à luta de libertação de qualquer uma das minorias. Eles veem essas lutas como uma ameaça a um mundo dominado, né, por uma estrutura machista, patriarcal e etc. Isso incomoda eles, mesmo que isso não seja necessariamente de esquerda, porque não é necessariamente de esquerda. O que a gente está fazendo é tentar conectar essas lutas que devem ser lutadas e são caras para nós com a luta mais importante, que é a luta revolucionária. Tem mais tanto cancelamento quanto tinha antes? Por que isso parou? Ou você acha que ainda tá? Desculpa, é que eu não tô pensando. Sim, eu concordo. Eu acho que tá na mesma ainda. Não, até porque cancelamento já tá chato, velho. Cancelar hoje, cara, vai cancelar, obrigado. Pô, cancelaram o Frei Gilson, velho. Pois é. Cancelou o Frei Gilson, como que acabou? Agora eles estão cancelando até padre, velho, por rezar. Cancelou o Frei Gilson. É que assim, ninguém tá cancelando o Frei Gilson por rezar. É que a galera confunde cancelamento com a exposição de contradições, tá? Esse Frei Gilson, gente, o problema dele não é ser padre, o problema dele é ele estar afiliado a um setor ultraconservador da Igreja Católica, que classifica o Papa como uma pessoa que não é conservadora o suficiente. É nesse nível a coisa. Então é um padre que ganhou notoriedade, entre outras coisas, por surfar, né,
os reais, os milhares, os milhões de reais gastos pela produtora Brasil Paralelo em impulsionamento na internet. É o padre do Brasil Paralelo. É o padre que coloca a Igreja Católica como algo anticomunista, o que não é algo consensual na Igreja Católica. Nem todos os setores da Igreja Católica são anticomunistas. E principalmente coloca a luta contra o comunismo como uma luta contra demônios. Faz esse tipo de associação. Ou seja, ele faz o discurso mais rasteiro possível a fim de defender um grupo que é... Olha, eu não posso dizer aqui o que é o Brasil Paralelo, mas o Brasil Paralelo, gente, é o que tem de pior, tá? Da ideologia da direita. Da extrema direita, da reação, tá? É o que tem de pior. E é por isso que estão sendo apontado essas questões do Frei Gilson. Então o problema não é ele ser padre. O problema é ele instrumentalizar a fé a fim de fazer propaganda política para grupos reacionários de extrema direita, que propagam o que há de mais violento, o que há de mais vil na história da humanidade, tá? Que é o que esse grupo propaga. Eu não sei, eu só sei que essas empresas, essa agência ela era usada para coordenar muito do que acontece em questão política no Brasil. Quando entra o Trump, essa agência cai, entendeu? Ela vira o Dodge, que está sob o controle do Elon Musk. Então, vai mudar coisas no Brasil, porque o Brasil é muito influenciado pelos Estados Unidos, né? Uhum. O que muda no Brasil é justamente só no plano político, tá? Da ideologia, da pressão política, do alinhamento. Eu não acredito que o Trump possa fazer diretamente nada contra o Brasil. Ele pode fazer no sentido da guerra tarifária. Essa guerra tarifária pode pressionar a inflação no Brasil, da mesma maneira que pressiona a inflação lá. E eu não sei se é uma boa estratégia, tá? Entendi. Tipo, o Alexandre de Moraes, ele foi patrocinado, o Senado, ele era patrocinado pelo Fórum Econômico Mundial. Tanto que se você acompanhasse as postagens deles nas épocas de eleição, você vai ver que estava a Agenda 2030, o Senado, o Supremo Tribunal Federal mudou o site deles para falar, o Senado está com a Agenda 2030, entendeu? Quem patrocinou esses caras foi o Fórum Econômico Mundial, entendeu? É a estrutura globalista. Né? Eles ainda têm força, só que parte da estrutura globalista que acontecia no Estado americano, que estava sob o controle dos democratas, está sendo agora sendo utilizado pela direita internacional, entendeu? Então, isso vai mudar um pouco do jogo aqui no Brasil, sim. Imagina, não sei se vocês estão vendo essa mudança ou não, mas a tendência é, o fato de eu estar sendo liberado a falar, talvez seja um sinal de que alguma coisa está mudando, né? Não, cara, é que você se dá muita importância, Monark, entendeu? Você se dá muita importância, entendeu? O Xandão só quis mostrar pra você que é que manda. Se você começar a falar muita merda, ele cala a sua boca. Foi só isso, entendeu? E você é liberado. Assim, Monark não representa ameaça nenhuma, tá? Nenhuma. Então não tem por que ele ficar impedido de falar, quanto que outros, inclusive piores como ele, como por exemplo, nós estávamos falando aqui antes, no Renato 38, se a gente falar coisas piores que o Monark, né? No entanto, nunca foi impedido de falar, né? O Monark foi impedido de falar porque ele decidiu entrar numa queda de braço com o ministro do Supremo Tribunal Federal, sabe? Assim, é que o Monark, ele abusa do direito de ser burro, entende? Ele abusa do direito de ser burro, entendeu? É só isso. Que esse poder continua na mão dos Estados Unidos, ou os Estados Unidos está abrindo mão disso aí, não vou financiar mais nada disso, e vai ter um vácuo de poder aí e alguém vai pegar isso aí. Por exemplo, a China. Não. Os Estados Unidos se importa muito com o que acontece na América Latina. Eles colocaram o Marco Rubio, que é o ministro de Relações Internacionais deles, e ele está encarregado de reestruturar a América Latina, né? Então existe uma agenda para o Brasil, justamente porque eles não querem que o Brasil caia na mão da Rússia e da China. Que são dois players muito importantes. Sim, aqui também, lá, aí no Brasil. Isso é verdade, tá, gente? Dentro das questões mais caras para o governo Trump é manter a América para os americanos, uma relação de submissão que inclui necessariamente afastar o Brasil dos BRICS. Isso é verdade, tá? Isso é verdade. Claro que isso não pode ser feito de maneira direta, eu não vejo ameaça de risco de intervenção dos Estados Unidos no Brasil, nem nas eleições, nem no sentido de ajudar o Bolsonaro a se candidatar a qualquer coisa. Não é por aí. Agora é lógico que talvez eles deem auxílio a grupos que possam ajudar eles nessa iniciativa de manter o Brasil alinhado
Acredito que sim. Mas isso eles fazem a partir de lobby, a partir das suas grandes empresas, a partir dos seus capitalistas, a partir dos políticos que eles financiam a partir do capital estrangeiro, das grandes empresas que operam no Brasil e que transferem renda para os Estados Unidos. Então, assim, no sentido político, deve haver um aumento da pressão, tá? Mas no sentido direto de achar que o Xandão pode ser vítima de alguma ação do governo dos Estados Unidos, alguma coisa assim, não, tá, gente? Isso aí é bobagem. Brasil, no caso, né? Sim. Então, não se engane, os Estados Unidos não vai não fazer nada com o Brasil. Alguma coisa, eles sempre fazem algo, cara. Muita coisa do que acontece no Brasil tem o dedo dos Estados Unidos, da Rússia e da China. Eles são os grandes players aí geopolíticos do momento. E eles estão sempre com as suas mãos no Brasil. O Brasil é uma grande fazenda, cara. A gente não tem um exército muito grande. Nossa comunicação toda é feita por cabos americanos, ou seja, eles têm acesso de todos os dados que passam, entram e saem aqui pelo Brasil, entendeu? Você tem noção do que é isso? Que tipo de controle é isso? Total. Sobre uma nação, sobre uma nação sobre a outra? Sim. Tipo, É importante dizer isso, porque é verdade, assim, nem GPS nós temos, né? Então, assim. Mas não é só o Brasil, não, tá? Os Estados Unidos, ele faz isso em relação às suas áreas de influência, né? É uma maneira também de exercer as ações imperialistas, tá? armas que a gente tem, tipo, a gente tem o que os Estados Unidos deixou a gente ter, tá ligado? Sim. Então, o Brasil não é um país independentaço, tá ligado? Na verdade, o jogo do Brasil é muito mais ficar colocando essas três potências entre elas e tentar lucrar nesse jogo entre essas três potências, mas quem lucra é a elite brasileira, a elite política, e não o Brasil, porque eles estão cagando pro Brasil. Sabe, e a elite política não é a elite econômica, Monark. Sabe, é incrível, cara. Vamos entender, tá, galera? Elite política é a elite econômica, tá? E eu nem gosto de tratar como elite, vamos chamar de classe dominante, porque elite é o que há de melhor, né? E se tem uma coisa que essa turma não é melhor, tá? Então, basicamente é isso. O Brasil é um grande fazendão, mano. Um grande fazendão. Monark, você fala assim que vai ter influência aqui. Quando a gente fala aqui, a gente sempre vem falar da importância do domínio que o Brasil tem. Hoje, talvez, o Alexandre Moraes tenha um papel maior, pelo menos como pessoa, como visibilidade, maior do que o do presidente. Ele manda mais gente aqui, acho que tem mais gente que obedeça ao Alexandre Moraes que gente que obedeça. Não, isso é uma grande bobagem, tá? Isso é só repetir o discurso dos bolsonaristas mais fanáticos, não, tá? Eu acho sim que o Alexandre de Moraes extrapola, acho sim que ele tem um ego grande demais e se perde nisso. Pra mim, o Alexandre de Moraes não é sequer um aliado, vai. Então, assim, não confio, eu tenho zero confiança no Alexandre de Moraes, tá? Mas acontece que essa extrema-direita, Bolsonaro, supervaloriza o papel do Alexandre de Moraes, tá? E eles é que colocam o Alexandre de Moraes nessa evidência toda. O Lula, sabe? Ele é mais temido do que... Mas o Lula ainda é o líder maior aqui. E é um cara aliado mais... ele é um boneco, simbolicamente é ele. Não, o título maior seria... Não, é ele sim, tá? Hoje a liderança política mais forte, mais relevante do Brasil continua sendo o Lula. Tá? É isso, assim, a direita pode espernear, mas é. E eu nem acho que isso seja bom, tá? Eu preferia que a gente tivesse uma organização comunista, revolucionária, né, potente, e não o Lula. Mas o Lula é a figura política mais influente do Brasil ainda, tá? Sim. Não quer dizer que o Lula que manda, porque, gente, o Brasil é um país capitalista, um país periférico dependente, e como tal, quem é que manda? É o capital, tá? Quem manda é o grande capital. A maior parte associado ao capital dos Estados Unidos, ao bloco de capital ocidental. Esses que mandam, tá? É por isso que o Lula não pode fazer nada contra a Faria Lima, sem enfrentamento, e ele não tem a postura de enfrentar. É por isso que a política econômica é tocada da maneira que é tocada, né? Porque quem manda é quem tem poder, e quem tem poder é o grande capital, tá? É isso. Não é nada, cara. O Lula não decide Nada, pra porra nenhuma. Lula só quer viajar, A velho. Janja tem mais poder que o Lula. Concordo por isso. Mas Que entenda, bobagem. ele é um cara que é muito mais simpatizante com China e com Rússia do que os Estados Unidos. Eu até acho que pessoalmente deve ser. Mas na prática ele fica mais próximo, né, dos interesses econômicos dos Estados Unidos do que de China e Rússia. Por quê? Porque para não fazer isso ele teria que enfrentar, teria que iniciar um processo de enfrentamento, que não é da prática do Lula, tá, gente? Só isso. E eu acredito que teve muita influência na última eleição. Muito investimento de dinheiro, manipulação e tudo mais. O Trump é um cara que não vê o Lula como um aliado. Você acha que esse investimento, já que eles não vão parar de fazer investimento, é para tirar a esquerda daqui? Não só o Lula, qualquer descendente dele, que ainda não existe.
Não, eu não acho que eles vão investir muito no Brasil, a direita americana. Realmente não acho que vai acontecer. Mas a questão é que a gente está vivendo num mundo multipolar, né? Então, os Estados Unidos não é mais o único player. Tipo, a China pode investir trilhões no Brasil, se eles quiserem, entendeu? A Rússia também pode investir trilhões no Brasil, se eles quiserem. Então, a China tem tecnologia de ponta, não é só mais os Estados Unidos que tem, entendeu? Então, apesar da tecnologia americana ser melhor, na minha opinião, tá mais avançada ainda. Sério? Mas eu acho que sim, cara. Tem muita coisa que eles não mostram pra gente. Caralho, velho. A China, toda hora que ela solta uma tecnologia e dá um show nos Estados Unidos. Depende, né, gente? Depende. Assim, o que eu posso dizer a China hoje é vanguarda tecnológica em mais de 50 áreas diferentes e especificidades da tecnologia. Mas os Estados Unidos também. Então, assim, não é um bom debate de fazer isso. Assim como os Estados Unidos escondem o jogo, os chineses também escondem o jogo. O que a gente pode dizer é que a economia chinesa é muito mais dinâmica e os Estados Unidos está assustado no sentido de não conseguir mais acompanhar o desenvolvimento tecnológico da China. Os Estados Unidos sempre foi vanguarda nesse sentido. Né? Eles viram a China vir chegando, a China foi crescendo no retrovisor e agora a China já passou em muitos aspectos. E o problema não é nem o fato da China ter passado em alguns aspectos, em muitos eu diria. O fato é que o modelo de desenvolvimento da tecnologia na China parece ser muito mais eficiente que a dos Estados Unidos. De modo que se nada acontecer e tudo continuar como está, logo os Estados Unidos vão estar muito atrás da China. Esse é o ponto. Talvez hoje não esteja. Mas se tudo se manter constante, logo vai estar muito atrás. Fez isso agora com inteligência artificial. Não, eles falaram muito do DeepSeek, que era muito melhor e tal, mas tem testes mas não de controle. Mas não é só o DeepSeek que faz mais com menos, tá? Não é nem questão de ser superior no geral, mas faz muito mais com muito menos. Mas enfim, tecnologia de comunicação, gente, tá? Assim, os Estados Unidos está engatinhando em muito da tecnologia de comunicação que a China tem, tá? De velocidade. Você pega os dois modelos para fazer operações motoras, por exemplo, controlar um cursor, alguma coisa, para você testar a capacidade de simular naturalmente o movimento, você vê que o ChatGPT ainda é superior. Que o DeepSeek, entendeu? Mas o DeepSeek, a questão do DeepSeek é que ela foi muito barata e feita por poucas pessoas, entendeu? Mas isso aí parece que caiu também, hein? Que é mentira. Cara, a gente tem que entender que a gente tá vendo uma guerra, né? E a China tá em guerra com os Estados Unidos, tá com uma guerra econômica, né? Então eles querem parecer serem tão competitivos quanto os Estados Unidos. O meu entendimento é o que eu acho, né? Eu acho que a China ainda não chegou lá. Lá vem. Eu acho que em questão de tecnologia, o Ocidente ainda é mais avançado. Mas a China está indo muito bem, entendeu? Eu acho que eles vão passar, eventualmente, o Ocidente em questão de tecnologia, principalmente porque os asiáticos, eles são mais inteligentes que nós, né? Olha que bobagem, na média. Cara. Sim. Sabe, todo direitista caga esse tipo de merda pela boca, tá, gente? Assim, bobagem, não tem pessoas... A diferença de inteligência entre seres humanos, ela é quase que imperceptível, não tem nada a ver, entendeu? Então, assim, porque assim, daqui a pouco os asiáticos são mais inteligentes, daqui a pouco os europeus são melhores, entendeu? Isso só esconde uma mentalidade racista, tá? Onde que esse pensamento chega? Não chega em outro lugar a não ser no racismo. Porque se você começar a julgar que existem pessoas melhores e piores, pessoas mais inteligentes, menos inteligentes, você inevitavelmente cai num argumento racista, tá? Então, assim, é bobagem, tá? Absolutamente bobagem, tá? Isso aí é estatisticamente comprovado, eles são mais inteligentes. Não, cara, não. Se você pegar... Não tem estatística, não, isso é viagem, não tem estatística nenhuma sobre isso aí, tá? Não tem como aferir isso aí. O que a gente sabe é as diferenças de inteligência entre seres humanos são mínimas, de modo que não dá para fazer esse tipo de avaliação, tá? Não dá para fazer esse tipo de avaliação. Existem questões culturais, existem questões estruturais que vão alterar os resultados, tá? Então, a forma como é organizado o sistema de educação, como que o sistema de educação é sincronizado com o mercado de trabalho, com o planejamento industrial, o nível de renda, enfim, tem um universo de milhares de coisas, eu não teria nem como dizer aqui, que vão determinar os resultados na ponta, que vão embaralhar sempre qualquer tipo de estudo nesse sentido. E os estudos nesse sentido são todos, tá, altamente enviesados. Se você vai levantar a capivara, quem está por trás é um supremacista, é alguém que está apenas querendo arrumar ali uma confirmação para o seu viés, tá? Jogos eletrônicos e jogos esportivos eletrônicos, a maioria dos times
dos melhores times normalmente são asiáticos, né? Que não significa nada, em termos Eles de são mais inteligência. inteligentes que a gente. Então, eu acho que a tendência é, eventualmente, eles passarem a gente em questão tecnológica, né? Mas não sei se já chegou esse momento. Quase tudo é Vão passar, mas não por isso, tá, gente? Vão passar por causa do planejamento, da estrutura, né? Da forma como a economia está organizada. É por isso, aí vão passar. produzido lá. E tudo que produz lá, os caras pedem transferência de tecnologia, né? Ó, vai produzir aqui, eu quero a transferência de tecnologia. Então, os caras Lógico. Tudo que é produzido lá são coisas comerciais, entendeu? A verdadeira tecnologia é bélica, né? Sim. Tá na mão de empresas bélicas. E essas coisas estão no Estado. Só acontece que, eu concordo, a indústria bélica dos Estados Unidos sempre foi um grande motor de desenvolvimento de tecnologias. Mas uma das características da economia dos Estados Unidos é que essas empresas que são financiadas pelo capital do Estado para realizar essas pesquisas e desenvolver essas tecnologias, depois transferem essas tecnologias para as empresas de mercado dos Estados Unidos. Então sempre teve essa relação, tá? Então muitas dessas tecnologias acabam chegando na China, porque essas empresas dos Estados Unidos acabam indo produzir lá na China, onde é exigido transferência de tecnologia. Tá? Por outro lado também, a China tem condições de caminhar com as próprias pernas em vários setores. E um desses setores é a indústria também bélica chinesa, porque eles não são bobos, eles sabem o risco que eles correm ao fazer uma disputa de hegemonia com os Estados Unidos. Né? Há poucos dias a China apresentou um novo caça, né, que os americanos não têm nem noção de qual a tecnologia que está ali sendo empregada. Quer dizer que os Estados Unidos não têm também as suas tecnologias bélicas, secretas? Tem, claro que tem. O que eu estou querendo dizer é que a China não está moscando, também está correndo atrás disso tudo e tem condições de desenvolver. Estados Unidos. Você acha que os Estados Unidos esconde a tecnologia bélica deles agora? Com certeza, todos os países escondem, né? Nem todos. Nem todos, porque a maior parte dos países não tem condições de ter soberania militar, tá? A maior parte dos países não tem. Eu diria que hoje, quem tem Estados Unidos, Rússia e China. Nível um pouquinho menor, nós vamos ter ali Israel, Coreia Popular, né? Talvez França, tá? No nível menor. Mas acho que assim, é muito desproporcional, tá? Quando a gente vai para esse assunto aí. Mas eles mostram um sinalzinho de poder. Oi? Eles escondem, mas eles dão sinaizinhos de poder. Tipo assim, ó, eu tenho uma coisa foda aqui, hein? Sabe? Tem o joguinho de blefe. Tem muita coisa escondida. Cara, muita coisa escondida. Pode ficar tranquilo. Tem muita coisa escondida. Ser escondido, como é que tu sabe, Monark? Mas assim, a gente imagina que sempre tem esse jogo. Como também é do jogo dar sinais de poder, né? Os Estados Unidos faz isso o tempo todo. Há poucos dias o Trump falou uma bobagem, rolou um exercício conjunto lá entre Índia, se eu não me engano, Irã, China. Não me lembro se a Índia estava junto, mas enfim. Né? A galera também gosta de mostrar quem é que tem o pau maior, né, galera? Entendeu? Porque é aquela coisa, né? A bomba atômica é a arma do diálogo, né? O cara anuncia que tem a bomba atômica e no instantinho o outro lá quer dialogar. É assim, então faz parte também. Você não tem medo de estar aí, não, né? Não. Você tá protegido aí, né? Eu tô protegido? Não tá escondido. Mas pode ter certeza, tem muita coisa escondida. Mas tem escondido pros dois lados, velho. Tem escondido pros dois lados. Só que toda vez que a China mostra alguma coisa, ela tá superior. Ela vai mostrar um caça chinês, o caça dela é superior. Eu tô com o Monark nessa também. Eu acho que os Estados Unidos não mostram, não, velho. Cara, velho, ninguém sabe o que a China tem de arma. Mas o material bélico da China, ninguém sabe o que tem lá. Mas nem do Brasil hoje não sabe. Vocês ficaram sabendo dos drones, dos Orb que apareceram aqui nos Estados Unidos? Ficamos. E aí, fala aí. Bom, ninguém sabe que porra é essa. Se não é anjos ou demônios, é a porra de uma tecnologia, né? É provável. É provável que seja isso. Já falaram que era um teste mesmo. Eles falaram, e você já tinha visto isso? Não, velho, foi maluco, hein? Então, e você acha que isso é tudo que eles têm? Você tá entendendo o que eu tô falando? Uhum. Não, tenho certeza aqui. Tem uma parada hoje em dia, tá, galera? Tu não tem como testar nada que as pessoas não fiquem sabendo que tu testou. Entendeu? Hoje em dia tá bem complicado de testar as coisas. Tu pode fazer testes em lugares fechados, mas a partir do momento que tu precisa fazer qualquer teste, que tu tenha que voar com o troço por aí, vão ver, galera. Vão ver. Também tem isso, tá? É muito difícil você fazer um teste ultra secreto que ninguém veja, né? Muita coisa aí, cara. Muita coisa. Guerra, cara. A guerra obriga os caras a manterem segredo. Quem tem mais segredo, vence a guerra, tá ligado? Isso. É assim que guerras são vencidas. Se o seu oponente, se você tem uma super arma secreta que o teu oponente não sabe, isso é uma vantagem tática incrível. Então, obviamente, todo mundo
Até acredito que seja relevante, mas não é isso não, tá? A guerra é vencida mesmo por efetivo militar, pela batalha no campo de batalha, né? Pela batalha no campo de batalha. Mas enfim, é até ruim falar esse tipo de coisa, porque teria que avaliar caso a caso, né? Então, sei lá. Se importa com guerra, e os americanos e os chineses se importam, eles vão se preocupar com isso, eles vão ter bases subterrâneas, né? Eles vão ter coisas que acontecem nas bases subterrâneas. Cara, a gente já parou pra pensar, vou te dar uma informação. Ai, lá vem. Um submarino nuclear, ele pode ficar meses debaixo da água. Pode, irmão. Meses! Faz décadas já que tem essa tecnologia, não é nenhuma novidade não, tá, cara? Funcionando, cara. Você tá entendendo? Sem reabastecer, mano. Uhum. Sim, tem um reator nuclear, mas tá aí, cara. Eu acho que isso aí deve existir há sei lá quantas décadas, Monark. Entendi, cara. Agora, se você explorar essa capacidade que os seres humanos têm de construir uma máquina que consegue ficar no fundo do mar durante meses, e que eles não conseguem fazer no debaixo da terra. Você tá ligado? Cara, é muito mais difícil embaixo da terra, Monark. Você tá ligado que é mais difícil, cara? A pressão é muito maior. Mas deve ter coisa embaixo da terra também. Mas, cara... Monark não dá, mano. Então, cara, mano, relaxa. Tem muita coisa que a gente não sabe, tá ligado? Relaxa. Concordo, tem muita Me coisa. dá outra informação. Tá bom. Já tá acontecendo a Terceira Guerra? Cara, sim, basicamente. Tá bom, Pergunta Monark. pro ucraniano se tá ou não, tá ligado? Pergunta pro Rock. Tá bom, chegamos no fim, cara. Acabou. Porra, acabou. Pô, Monark, você me decepcionou, cara. Eu achei que eu ia dar mais risada. Você já não é mais o mesmo. Não tá mais valendo a pena, viu, gente? Não tá mais valendo a pena. Ai, que loucura, cara. A internet produz essas coisas, tá, gente? É isso aí, tá? Vamos ficar por aqui, tá bom? Se você chegou aqui até o final, dá uma moral pra nós aí, deixa teu like, confere se tá inscrito, comenta aqui também, é muito bom, ajuda no nosso engajamento. Oferece os nossos vídeos para os seus amiguinhos, mande nas suas listas de transmissão, dos seus grupos de WhatsApp, hein? E se puder, ajuda na manutenção da programação, todas as formas de fazer isso, sempre no comentário fixado. Valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima.